Bom dia, meus queridos alunos de fundações. Aqui é o professor Marcelo e nós vamos dar agora uma aula não presencial, mas à distância, uma continuidade sobre a aula de fundações. Essa aula contém dois tópicos de sapata, uma sendo circular, a outra com excentricidade, e será muito bem explicada para vocês os seus dimensionamentos e onde e quando que elas poderão ser aplicadas, né? E também contém dois exercícios explicativos para cada tópico e mais dois exercícios para vocês praticarem em casa e depois fazer para mandar via Moodle, tá? Então, é, nós paramos na sapata de base circular quando ela suporta uma carga centrada, né? Nós estamos vendo aí uma sapata circular de base circular, né? E sempre, como foi falado na sala de aula, a primeira coisa se determina a sua área, 1,05, o P de uma carga concentrada toda, que desde o telhado até que chegue na sapata, né, dividido pela densidade do solo, que a gente chama de pezinho, né? E aí, a partir disso aí, quando você determina a área, e provavelmente você vai determinar a sua área circular, né? E aí a gente parte para a altura mínima, que é h menos d' maior ou igual o R, né? O raio da sapata, menos o raio do pilar, provavelmente é um pilar circular, por isso a utilização dessa sapata de base circular dividido por 2. Então, depois de calculado o H e o D, né, a gente tem que verificar como é que é o esforço da tração em cima dessa sapata de base circular. Então, nós temos a fórmula aí de T, de tração tangencial, né, que ela é o R menos Rzinho, que multiplicado pelo P, né, dividido 3 vezes o π, que multiplica H menos D', né? E abaixo nós temos aí a fórmula da seção de ferros, né? Por isso que é importante a gente determinar o esforço de tração tangencial para a gente ver a seção de ferros, ok? Essa ferragem que a gente se obtém através dessa fórmula acima, ela tem que ser distribuída em círculos, né? Porque como é uma base circular, ela tem que ter esse pouco de dificuldade para se fazer. Mas se faz um gabarito em forma circular e, e a montagem da ferragem é feito a partir disso aí, né? Não pode se esquecer, tá? Que tem que deixar uma ferragem radial para armação igual a 40% da armação total, né? Aqueles 5 centímetros básico, mesmo na retangular ou na quadrada, também se refere também na circular, né? Basta você fazer os 40% da área circular que você vai ter essa projeção certinha na dimensão da sapata na ferragem. Então aí temos o primeiro exercício, né, para se calcular as dimensões da sapata de base circular.
Primeiramente, são dados o P é 100 mil quilos, tem uma carga concentrada de 100 mil quilos em cima dessa sapata e um pezinho de 3 quilos por centímetro quadrado. O pilar do diâmetro é 40 centímetros, com MPK, o MPA 120, aí está o FCK, mas vocês sabem que é MPA, tá? Então, a primeira resolução que a gente tem que se fazer, tá? É calcular a área da sapata, né? A área da sapata é 1,05 vezes 100 mil dividido por 3, que dá 35 mil centímetros quadrados, com um raio de 105,51, e o projetista ele considerou uma certa, como é 50 centímetros de 0,50 centímetros de diferença, ele jogou para 106. Como é que se calcula esse R, né? Então, ó, todos nós sabemos que sempre temos que determinar a primeira área da sapata, seja ela qualquer for suas dimensões. No caso aqui é circular, né? Então, ó, 35 mil centímetros quadrado igual a πr2, que é a área da seção circular numa figura, né? É a área da sapata. Então, substituindo todos os dados aí, R ao quadrado é igual a 35 mil, que você divide por π, que vai dar 11 mil, em torno mais ou menos de 11.141, e você tira a raiz quadrada de 11.141, vai dar 105,51 ou 55, depende da utilização da sua máquina, tá? Dá aí para perceber, né, que o raio ficou bem próximo da resposta do exercício, que é 106. Voltando aqui para o exercício, né, depois que você determina o raio da sapata, você tem que determinar a altura mínima que ela tem que ser dimensionada, né? E a fórmula é H menos D', que é maior ou igual o R da sapata menos R, o raio do pilar, dividido por 2. Então, substituindo por centímetros, 106 menos 20. Cuidado aí, gente, tá? O diâmetro lá em cima é de 40, mas o raio é metade, né? O raio é metade do diâmetro, né? Então, é 106 menos 20 dividido por 2 vai dar 43 centímetros. Esse D' passa lá para o outro lado, somando com 43, e o H, nós temos uma altura total dessa sapata de 48 centímetros. Então, o raio é 106, é 1,06 m, com altura de 0,48 centímetros de altura. O D, entre aquela fase do D', tá? É 48 menos 5, é onde você vai colocar a partir daí a ferragem. Então, um D é 43 centímetros. Depois de calculado a altura mínima, nós temos que calcular o esforço da tração tangencial, para depois a gente verificar a seção de ferros, né? Então nós temos aí, ó, a fórmula da tração de tangencial e 106 menos 20 multiplicado por 100 mil dividido por 3π multiplicado por 43 vai dar 21.231,42 quilos. Nós temos aí o verificamento de posicionamento, mas isso a gente vai ver mais no final das fundações diretas, né? Não cabe aqui agora a gente dar esse tópico, é um tópico que eu quero dar separado, tá certo? Então, voltando,
Está anotado aí o exercício 4A, né? São dados o P 120.000 quilos, um Pzinho de 2,5 e um pilar de diâmetro de 45 centímetros com um MPa de 150, né? Então, eu quero que vocês calculem o raio da sapato, o H, o D e a tração tangencial, tá? Vocês me entregarem na próxima aula, ok? Tem o final de semana para vocês calcularem aí, tá? Então, o primeiro tópico foi dado hoje, né? E vamos a partir para o segundo tópico. Nós temos aí uma sapata retangular com uma carga excêntrica, né? Essa sapata, ela pode suportar um carregamento, né, cujo ponto de aplicação não coincide com seu centro geométrico. Significa o quê? Que você está de repente numa divisa e você precisa colocar uma sapata nessa divisa e o pilar está em cima da divisa, não está no meio da sapata. A grosso modo, podemos dizer isso aí. Então, ele é aplicado sobre eixos ortogonais, né? Então, ela passa a ser uma sapata excêntrica, como se não fosse uma sapata normal, né? Mas com uma única excentricidade. Isso significa que existe somente um pilar que está atuando naquele ponto. Então, se observar a figura aí, ó, o O é o centro geométrico da sapata, né? O P, o ponto de aplicação do carregamento, provavelmente é o ponto onde toda a carga tá sendo concentrada aí, principalmente em cima de um pilar, né? E o E, aí que a gente chama de excentricidade, né? Esse de Pzinho até o O aí, ou P até o O, né? Do E, e significa que tem essa excentricidade aí que deve ser feita. E como é feita? Como nós podemos fazer isso aí, né? Se cai numa divisa ou num afastamento, principalmente de um prédio, que pode acontecer isso aí. E mais tarde a gente vai ver também com duas excentricidades, um pilar um do lado do outro, que não sejam centralizados, né? Então, no caso da sapata retangular com essa excentricidade, a gente precisa primeiro determinar uma posição do eixo neutro, porque senão ela fica, se você descarregar todo o ponto do pilar e em cima dela, ela pode escorregar e pode quebrar e não pode, provavelmente não vai aguentar toda a carga recebida. E também calcular os valores das tensões que estão atuando principalmente em cima do solo. Então, para isso a gente tem um ponto qualquer, a gente vai determinando um ponto qualquer do eixo neutro e a gente tem que saber que a tensão naquele lugar ela deve ser nula. Por isso que nós temos essa fórmula 2,25, né? E no caso do V igual a zero, o U vai ser igual a I e o X igual a menos I ao quadrado Y sobre I. Sabemos também que ρ é igual a P sobre S, 1 mais EXP sobre I ao quadrado de Y, que é menor ou igual a P. Né? Nós já vimos isso aí, que é exatamente essa fórmula 2,27, ela se trata da tração tangencial. Precisa se saber dessa tração tangencial para não ter fissuras e nem acomodações no caso dessa sapata com antricidade, né? Aí nós temos duas fórmulas aí, 2,28 e 2,29, é o cálculo
tanto do lado do x como do lado do y. Então, ó, com tanto diversos elementos, né? Daqui um pouco a gente vai ver a figura, vocês vão entender perfeitamente, né? Como é a aplicação da reação do solo? É através do ponto G, né? Então nós temos aí, ó, fórmulas necessárias para a gente aplicar. É aquele Ezinho e o M, né? Que ele se aplica, por exemplo, na sapata circular, nós utilizamos esses dados. E no ponto de aplicação P', teremos o Rho P', né? Que é a fórmula 2,32. Nós temos a primeira imagem aí, parece um pouco confusa, né? Mas se você observar, nós temos o G, o IY, o G1, B1, a posição, por exemplo, de um pilar que tá fora do centro de massa da sapata, né? Então, se você olhar com atenção, nós temos todos os dados aí, é como se você estivesse olhando uma sapata de cima, né? Tá? E embaixo aqui, ó, dá para visualizar, né, os pontos que a gente tem que calcular. A partir daí, da figura, né, a gente calcula todos os dados precisos dessas tensões, né? Então, da fórmula 2,34 até a fórmula 2,36, nós temos umas expressões que a gente precisa calcular, porque como tem uma carga e uma excentricidade, nós temos também uma carga além dos momentos que a gente vai ver daqui um pouquinho, a gente também tem as cargas cortantes que a gente chama de Q, né? Então você vê aí que a fórmula 2,37 ela é uma forma cortante em X e a área da seção 1 ela tá embutida na fórmula 2,38. Então, na mesma direção de Y, você também tem que adotar uma tensão média, né, de ρx e com eixo neutro. Então, nós temos aí também umas fórmulas para a gente calcular a área cortante na direção Y e a área da seção 2, né? E juntamente com G2. Com os dados obtidos calculados acima, os momentos que a gente pode dimensionar a sapata é mx cortante de x G1 e de y cortante em y de G2, né? Depois que você faça toda essa verificação, né, você tem que verificar se o pilar que está submetido à flexão composta, porque é dos dois lados, o carregamento P e o momento fletor. Então, você utiliza essa fórmula 2,44 aí, ó, como se fosse o momento total de QX G1, B1 mais B2, né? Então, gente, nós temos aí, ó, um exercício 5, né? Foram dados o P 30.000 quilos, um pezinho de densidade do solo de 2 kg por centímetro quadrado, pilar de 20 por 30, um FCK 150, ele está com um carregamento com uma excentricidade, né? De acordo com a figura 2.6 que a gente viu aí, né? 2.6 é essa figura aqui, tá certo? Então, pede-se para calcular as dimensões dessa sapata de base retangular e ele adotou A2 sobre A1 igual a 1,5, né? Então, ó, sempre a gente começa, né, calculando a área. A1 vezes A2 é 1,05 Pzão sobre Pzinho, né? Então, isso vai dar 15.750 centímetros quadrados, né? A2 vezes A1 é igual a 15.750, então 1,5 vezes
A1 ao quadrado de 15.750. Então, você vai achar, tá certo? O A1 103 centímetros, tá? Basta você substituir A2 é igual a 1,5 vezes A1, multiplica e você vai dar 153,70. O projetista jogou para 154, né? A gente considera o B1 como 20 e o B2 como 30, tá certo? Então, ó, o que a gente faz? A gente calcula os valores necessários para o dimensionamento da sapata, né? Lembra, o E igual a 1 menos B1 sobre 2, então 103 menos 20 sobre 2 dá 41,5. O LY ao quadrado vai dar 29,73 centímetros. O X vai dar, aí ele é negativo, porque ele está na posição abaixo da posição do, por isso que ele é negativo. Ele se nota como é negativo, mas, né, nos cálculos ele entra como positivo. O M dá 52,80, se vocês fizerem. E o principal disso tudo é você fazer a verificação no ponto de aplicação de pelinha, né? Então, você fazendo e substituindo todos esses dados aí, você vai achar 5,62. Ora, 5,62 é maior do que 2 quilos por centímetro quadrado. Então, o solo está muito carregado, né? Uma tensão muito elevada. Então, o projetista, com toda a sua experiência, ele adotou um P 30% do valor. Então, ele colocou 0,30 vezes 2, 0,60 quilos por centímetro quadrado. Eu tenho que redimensionar totalmente a minha sapata. Então, eu começo do zero, mais um pezinho 0,60, como vocês estão vendo aqui, né? E fazendo todo esse coisa, ele vai dar 52.500. Já o A1 é 187 e o A2 281. Você vê que a sapata ela ficou bem maior do que em relação a anteriormente. Você faça os mesmos procedimentos e LY ao quadrado, o X e o M. Você vai ver que dá fatores diferentes, né? E no ponto P de aplicação, Pzão, você faz a verificação e aí encontramos 1,90 quilos por centímetro quadrado. Está abaixo dos 2, né? Então, sendo o E igual a XP, tá certo? Então, pessoal, vai ser dado um exercício agora lá para frente, né? Eu quero que vocês calculem até esse ponto de aplicação aí, mesmo que ela não que ela precisa redimensionar, que provavelmente não precisa. Mas aí segue, tá? Os outros dados, porque nós temos que calcular para a seção de ferro, calcular todas essas fórmulas aí que foi dada anteriormente, tá certo? Então, aí tem a área 1, a área 2, as forças cortantes, que vocês podem perceber, tá certo? E no final aí, o cálculo dos momentos que atua sobre o pilar, né? Ok? Então, gente, foi dado aqui, ó, um exercício 5A, um P40.000, o P 4 kg por centímetro ao quadrado, um pilar 20 por 30 e um MPa de 150, carregado com uma excentricidade, tá? Eu quero que vocês calculem as dimensões da sapata, sendo que sua base é também retangular, A2 sobre A1 é igual a 2, tá? Eu quero que vocês calculem um A1, um A2, o E, LY ao quadrado, o X e o M.
Se o solo estiver carregado, não precisa redimensionar, tá certo? Mas se vocês quiserem fazer um treinamento, tá certo? À parte, né? Ele vai dar, ele vai precisar ser redimensionado. Então vocês seguem todas aquelas diretrizes do exercício número 5, tá bom? Na próxima aula eu quero ver o resultado do 4A, do 5A e quero que vocês me remetam na próxima aula os resultados aí do exercício, tá? Eu provavelmente um dia antes das aulas, eu no dia antes não, no dia da na nossa próxima aula, eu vou corrigir o exercício, tá certo? Tomara que vocês tenham gostado, tá certo? Dessa nova ideia, dessa nova estrutura, né? Seria bom ser presencial, mas por enquanto a gente não fica aí à distância, tá? Um bom dia, uma boa tarde para vocês.